Oi gente, eu sou a Cat e esse é o Ateliê da Cat. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer a barra de uma legging usando o pé calcador que simula o ponto overlock e pra finalizar aquela tesoura de picotar ou tesoura dentada. Eu vou usar os dois, vocês vão ver que vai ser muito prático e muito rápido pra gente fazer. Eu vou mostrar como que regula a máquina. A minha é essa aqui, a Singer Facilita Pro 4432. Se a sua for igual a minha, só vai seguindo os mesmos passo a passo. E eu vou mostrar pra vocês que é muito prático e muito rápido pra fazer e fica bem parecido como se você tivesse uma overlock mesmo, tá? Lógico que não vai ficar assim idêntico, mas fica parecido. Então vamos lá, gente. Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha só. Tá cortado com a tesoura normal, né? Vocês podem ver. E o ponto overlock aqui. Simples, não tem nada demais e é exatamente isso que nós vamos fazer. Vai ser rápido, prático e simples. Ao invés de cortar com a tesoura reta aqui, eu vou cortar com essa aqui. E vamos fazer esse ponto com esse pé calcador aqui. Vocês vão ver que, assim, lógico, não vai ficar idêntico a esse ponto aqui. Mas fica muito bom, chega muito próximo e não é à toa que o meu já tá quase estragando aqui de tanto que eu uso ele. A minha calça, ela já tá marcada onde eu quero que ela fica, tá? Tá aqui. Mas só falando pra vocês aí, se tiver alguém muito iniciante, tá? Se atenta pra quando você for cortar esses tecidos de legging, assim, tá? Eles tendem a subir um pouquinho quando você corta. Então, corta um pouquinho mais pra baixo de onde você realmente quer que fica, tá? A sua barra. Cortadinho já. Ó, fica desse jeitinho. Eu acho tão legal essa tesoura, gente. Oh, meu Deus. Aqui vocês vão ver que eu cortei rente na minha marcação, tá? E você deve estar perguntando assim, mas você falou que era pra cortar mais abaixo, né? É porque a minha marcação, eu já marquei ela mais abaixo da onde eu quero que a barra realmente fique, tá? Então, eu já não deixei marcado certinho onde é a altura que eu quero. Eu já marquei abaixo da onde eu quero. Então, por isso que eu cortei rente, tá? Então, se eu tivesse marcado exatamente onde eu queria que ficasse a barra, ia estar mais aqui pra cima, tá? É que eu marquei abaixo mesmo, já pra cortar, não, dando essa folga pra ela subir, tá? Então tá aqui, gente, tá cortado, é assim. Ela é mais firme pra cortar o tecido, você tem que fazer muito mais força e tomar cuidado com ela, tá? Sobrou essa parte aqui e eu já pensei em uma coisa, né? Pensei, vou jogar fora? Não vou. Eu já olhei pra ela e já imaginei 2 faixas de cabelo pra malhar, sabe? Então depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando pra vocês como que eu vou transformar isso aqui numa faixa de cabelo. Não vou jogar fora, não. Sobrou um pedaço muito grande. Dá pra fazer a faixa. Mas agora vamos lá, né? Vamos pra costura da calça. Então vamos lá, gente. Eu vou mostrar como que vocês vão regular a máquina de vocês. A agulha, ela tem que estar no meio, tá? Essa parte aqui é super importante. Sua agulha tem que estar sempre no meio pra usar esse pé calcador, tá bom? Aqui vai ser meio que opcional, tá? Eu costumo usar no 3, eu acho que fica um tamanho legal pra fazer a barra. Então, eu costumo usar no 3. Mas você pode ir testando aí pra ver se você vai achar melhor no 4, no 5, no 3 mesmo, tá? Essa parte aqui fica meio a seu critério, dependendo do que você for fazer, tá bom? Aqui, eu costumo deixar nesse S1, que é o ponto flexível dessa máquina aqui. É esse azulzinho, o S1, tá? Como a gente vai costurar um tecido que tem muito elastano, então eu uso o ponto flexível, então eu vou deixar aqui selecionado no S1, tá? Na sua máquina você também coloca no seu ponto flexível, tá? E se não for nenhum ponto, meu Deus, se não for nenhum tecido que tem elastano, aí você pode selecionar aqui, nesses pontos aqui mesmo, tá? E aqui também vai ser meio que opcional o tamanho que você vai deixar, no 2... no 3, depende, tá? Mas se for um tecido plano, pode ser nesses outros aqui. Se for um tecido como o meu, que é uma legging, tecido que tem muito elastano, precisa dessa elasticidade, eu deixo aqui no ponto flexível. Aqui, você pode deixar ou no zigue-zague, que é esse aqui, tá? O zigue-zague. Ou você pode costurar nesse ponto aqui, que é o qual eu também gosto de costurar, ou nesse outro aqui, ó. Este aqui. Eu acho que ele fica mais próximo do que seria o ponto da overlock. Então, eu gosto de costurar nesse ponto aqui. Mas você pode usar o zigue-zague que eu mostrei, né? Cadê o zigue-zague aqui? Você pode usar o zigue-zague. Ou este outro ponto aqui, que também parece muito com zigue-zague, né? Mas eu gosto de costurar nesse ponto aqui. Então, eu vou deixar ele já selecionado aqui. E eu vou mostrar pra vocês depois como que fica nesse ponto e no zigue-zague, tá? Pra vocês só terem uma noção. Então, agora, o que nós vamos fazer?
trocar o pé calcador. Pra trocar o pé calcador não tem muito mistério. Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. Tem essa alavanquinha aqui, ó, né? Você só aperta ela e o pé já sai. Aí você tira ele, né? E vem com um próximo. Não sei se eu vou conseguir fazer direito com uma mão só, gente. Pera aí. Eu vou posicionar ele aqui embaixo. Aí você vai, abaixa o pé aqui, tá vendo? Não tô mostrando aqui, ó. Você abaixa o pé, vai abaixar o pé aqui. Se ele tiver encaixadinho, não ficou encaixadinho direito aqui. Porque eu tô só com uma mão, é difícil. Você encaixa, ele vai pegar certinho na hastezinha ali. Aí pronto, aí é só você apertar aqui e o pé tá preso. Aí quando você subir, já vai estar aqui lindo, maravilhoso. Aí você vai passar a linha, deixa eu ver se vai pegar. Vou tentar aproximar aqui. Vou passar a linha bem aqui assim, nesse meinho aqui, tá? Você pega a linha. Ai, Deus, com uma mão é muito difícil. E vai passar aqui. A outra veio junta de intrometida aqui, tá? Mas a outra fica aqui embaixo. Você passa tudo pra trás. Tá pronto. Trocamos o pé calcador, agora é só a gente começar a costurar. E antes da gente começar, eu gosto de tirar essa parte aqui. Essa parte aqui, ó. É só puxar. Puxa, ela sai. E tá pronto pra gente fazer uma barra de uma calça, uma manga de uma blusa, a gola, né? Fica melhor pra gente trabalhar com essas coisas que são circulares. Então, vamos lá. Antes, eu vou pegar esse tecido aqui, que foi a sobra da barra, né? Pra testar o tamanho do ponto, pra ver se é nessa regulagem que eu deixei mesmo que eu vou querer, tá? Aí, eu vou simular aqui, como se eu fosse fazer a barra já. Dobrar ela assim. E vou testar o ponto, pra ver se tá no tamanho que eu quero mesmo. Aqui não tem muito mistério, gente. Vocês vão posicionar e vai deixar a pontinha da sua barra aqui, a pontinha aqui, bem nessa alinhadinho aqui, com essa partezinha aqui. Não sei se tá dando pra enxergar, mas eu vou tentar colocar uma seta na hora de editar o vídeo. Bem aqui assim. E abaixa o pé. E daí é só costurar. Eu vou testar o ponto aqui primeiro, tá bom? Vamos ver. Levantar a agulha aqui, né? Às vezes eu esqueço de levantar a agulha. A tesourinha que eu mostrei no outro vídeo, sempre comigo. Vamos lá ver. Eu acho que tá ok esse ponto aqui. Tá bom. Não sei se vai dar pra vocês enxergarem, ó. Como fica. Tá vendo? Acho que fica bem bonito. Aqui, ele vai ficar assim. Ó. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que fica no ponto zigue-zague, tá? Eu vou selecionar aqui no zigue-zague. Só pra vocês verem a diferença, tá? Desse ponto que eu acabei de mostrar, pro zigue-zague. Vou abaixar a agulha. Vamos lá. Peraí, gente. Acho que eu acabei indo bem em cima de onde tava o outro ponto. Vai ficar muito, muito, muito próximo. Aí, vou dar uma distância a mais. Agora sim. Ó, esse aqui é o primeiro. Esse aqui é o zigue-zague. Eu vou tirar uma foto e vou deixar aí pra vocês verem, tá? A diferença entre um e outro. E aí fica a critério, né? Qual vocês mais gostarem. É isso aí. Vou deixar aqui o outro lado. Não sei se eu tô mostrando direito. Tirando os fiozinhos aqui, né? Que eu não cortei. Mas é isso. Eu vou voltar lá pra aquele outro ponto que eu gosto. E a gente vai começar a costurar, tá bom? Então, agora, sem mais delongas, né, gente? Vamos começar a fazer a nossa barra. Vou colocar a calça pra cá. Vou dobrar aqui a barra, tá? Dobrar um tamanho assim. Acho que fica legal. Posiciona aqui. Acho que agora eu vou trocar a câmera de posição pra vocês entenderem o que eu vou falar agora. Olha, eu posiciono assim aqui no pé calcador.
tá bom? A barra, ela fica basicamente alinhadinha com essa parte aqui. Essa parte aqui, retinha aqui, tá? E daí a costura fica um lado pra cá, outro pra cá. Aqui e aqui, tá bom? E conforme eu for costurando, vocês vão ver que eu vou dar umas paradinhas pra ir ajeitando a barra aqui de novo, porque começa às vezes a enganchar aqui assim. Eu acho que é porque o meu pé calcador, que nem eu disse, né? Ele já tá com essa gambiarra aqui, então ele ficou meio tortinho, tá? Mas antes, basicamente, nem acontecia isso. E agora, como ele tá meio tortinho, vocês vão ver que eu vou ficar parando a costura, às vezes levanto o pé calcador, dou uma ajeitada aqui, é porque agora tá começando a pegar aqui. Mas é porque o meu tá torto aqui, tá, gente? O meu já tá meio no fim da vida dele. Então, vamos lá. Agora, é só pisar no pedal e tomar cuidado pra ir ajeitando aqui pra não ficar torto. Ó, ele começa a pegar ali embaixo, aí lá vai eu levantar e fazer isso. Mas se o seu pé calcador estiver novinho, isso não vai acontecer, tá? O meu só acontece porque ele já tá meio detonadinho. E antes de mostrar o final, gente, eu cheguei numa parte aqui que eu achei importante mostrar. Toda vez que chega nas partes aqui que tem a costura lateral, vocês vão perceber que ele vai dar uma travada, tá? Porque fica muito grosso pra passar aqui embaixo. E aí você vai ter que ter paciência nessa parte aqui, porque ela passa, mas você tem que ir com cuidado, tá bom? Vai ter que ficar levantando o pé calcador, ajeitando aqui, indo com calma, mas ele vai passar, tá bom? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Se eu continuar costurando aqui, aí ele já travou aqui. Ele vai ficar costurando no mesmo lugar. Então, eu levanto o pé calcador, dou uma ajeitada aqui no tecido, uma empurradinha, desço e vou de novo. Levanto o pé calcador, empurro mais um pouquinho o tecido e continuo. Já deu uma passada ali, ó. Já ficou melhor pra eu costurar aqui. Eu vou levantar mais uma vez, só pra dar uma ajeitada no tecido aqui embaixo. Desço de novo e continuo. Devagarzinho, né? Você vê que a máquina até faz um barulho um pouquinho mais pesado. Às vezes é bom até você ir no manual aqui, mais devagarzinho, pra ela passar. Levanta o pé, ajeita aqui no tecido, desce. Acho que desse ponto aqui já dá pra ir de novo. Ajeitar aqui. Passou, viu? Vou ajeitar aqui de novo. Desce. E agora é só ir seguindo. Gente, eu acabei de terminar aqui a barra. E olha só que coisa linda que fica. Olha isso. Ai, gente, eu sinceramente amo esse pé calcador. Fica muito bonito, ó. Esse aqui é o lado de dentro, né? E aqui o direito. Olha só que lindo que fica esse ponto. Eu amo esse ponto, eu acho ele muito bonito. Por isso que eu uso mais ele do que o do zigue-zague. Acho que fica mais bonito, diferente. Olha só que lindo. Vou pegar aqui a que veio na calça, ó. A barra aqui que tava na calça. Tava assim. Lado de dentro, do lado de fora, né? Tava assim. E esse é o qual a gente fez. Lado de dentro. Aqui. Comparando com o que veio na calça, né? Oh, meu Deus, gente. Pera aí que tô só com uma mão. Aqui. E o lado de fora. Não é por nada, mas eu prefiro mais o meu. Ai, gente, é isso. Aqui, chegou o ajudante. Ai, gente, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Agora eu vou fazer o outro lado da calça, né? O outro lado da perna, quer dizer. E curtam o vídeo, se inscreva no canal e deixa salvo também, pra caso vocês quiserem lembrar como usar esse pé calcador, né? Pra não esquecer. Beijos e até o próximo vídeo.